Salve, salve galera, beleza? E aí, levamos nós mais uma vez aqui para nossa segunda aula do segundo capítulo da nossa apostila. O nosso assunto então de hoje vai ser sobre barroco e quintismo, beleza? Então achem aí, lá na página 41. A primeira questão já diz: com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto, então o que ele está pedindo? Ele está pedindo a alternativa falsa, beleza? Bem tranquila, bem simples, a gente vai lá. O barroco estabelece contradição entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. Verdade, né? O barroco ele vai trazer essa dualidade, essa questão. Ok? Então, não marque é. B. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento, com base na cultura grego-romana. Que? É estranho, né? Deixa B, deixa B. Vamos para C. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão. Tensão, cuidado, é tensão, não é tesão não, viu? Tensão. Conflito entre tendências opostas. De um lado, o teocentrismo medieval. De outro, o antropocentrismo renascentista. Então isso está verdadeiro, né? O homem que não sabe se ele crê em Deus ou se ele é o senhor do seu destino, fica aquela dualidade, né? Se ele peca ou se ele não peca. Então, é verdade também esse item, ok? O homem fica dividido entre a questão do humanismo e a Igreja Católica, lá no período medieval. Então a gente vai ter esse pensamento. Então o item C também é verdadeiro, por enquanto está só o B de falso. D. A arte barroca é vinculada à Contra-Reforma. Pessoal, qual é a principal característica histórica, o fator histórico? Qual é? Titio Nilo falou na aula lá. Qual foi? Que? Contra-Reforma, isso, minha linda. Você é demais, rapaz. Você tem um selo Westfest de qualidade. É isso aí. Então, show de bola. Contra-Reforma. Então, é verdadeiro, né? O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de verbo e de metáforas. Olha aí, cara. Então, a gente vai aqui utilizar do quê? O jogo de palavra, né? Então, o item E também é verdadeiro. Então, o único que sobra é o item B. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser. Ou seja, o homem ele vai estar vinculado somente a quem? A ele. Então não existe a fé, não existe essa questão. Então o item B é falso, né? Então marque o item B, beleza? Morreu Maria Preá. Vamos para a segunda. A segunda tem que ter um bizuzinho. Veja bem, porque ele não está pedindo o que é barroco, o que não é barroco. Ele está falando simplesmente o ano do barroco. O século barroco. E a gente vai lá. O Estado moderno absolutista atingiu seu maior poder de atuação no século XVIII. Desculpa, XVII. A Luiz que não está ajudando, certo? No século XVII, na arte e na economia. Suas expressões, respectivamente, foram qual? Rococó e liberalismo. Beleza. Galera, o rococó ele vai vir vai ser uma arte que vai surgir até mesmo depois do nosso barroco, certo? Vai ser é uma última posição, certo? Uma última posição. Mas mesmo assim nós teremos uma grande mágica Aleijadinho que vai ser um artista rococó. Ok, beleza? Então vamos lá. E liberalismo? Beleza, liberalismo. Mas qual ano do liberalismo? Século XVII. E o rococó não é. Então eu torno o item falso. Beleza? Só um momento. Vai. Pronto, já foi. B. Renascimento e capitalismo. Pessoal, o Renascimento ele veio do século XV até qual século? XVI. Então esse item também se torna falso. Ok, então cancela. O capitalismo, então você vê que já é desde o século XV também, século XIV por aí, desde o surgimento da burguesia, né? Até os dias de hoje. Então você vê que não é do século XVII. Já só pela ideia do Renascimento já estaria falso, ok? Item C, barroco e mercantilismo. Barroco, a gente está estudando sobre o que? Barroco, né? Então, tem que ser o barroco aqui. Beleza? Então vamos lá. O item D, maneirismo e colonialismo. Ligada? Maneirismo. O que é maneirismo? Maneirismo. É um cara maneiro. Maneirismo, negado, é aquela arte
um tipo de arte, é uma manifestação artística que vai acontecer lá no século XVII, beleza? Você sabendo disso, você poderia até ficar um pouco confuso, mas só que aí vem aquela questão do colonialismo. Quando começou o colonialismo, né, lá nas grandes navegações, antes do século XVII, lá no período do século XVI, então também o item se torna falso, né? E aí nós vemos, por último, o classicismo, século XVII, e o economicismo, que também se torna errado, porque o economicismo vem depois, beleza? Então o item correto é o item C, barroco e mercantilismo. Pode marcar sem medo nenhum, que esse é o item certo. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Assinale a alternativa incorreta. Na obra de José de Anchieta, encontra-se poesias que seguem tradição medieval e textos para teatro com clara intenção catequista. Meu amigo, a gente está falando de quem? De Padre José de Anchieta. Se eu estou falando do Padre José de Anchieta, meu caro, então ele vai trazer essa ideia do catequese, né? O padre vai trazer essa questão do catequismo aqui. Catequizar quem? Os índios, os peladão, né? Tudo pelado lá, né? Aquela questão de vários deuses, né? Então, vai trazer essa ideia de catequismo. Então, essa ideia é verdadeira. Marca ou não marca? Não marca, lógico que não marca, né, bebê? Não marca. Não marca. Então, vamos lá. Item B. A literatura informativa do quentismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da terra, daí ser predominantemente descritiva. Pessoal, quentismo nós vamos ter duas formas de arte, né? A primeira é qual? A primeira é a carta de informativa, né? Ou seja, eu vou trazer as navegações que vai ter como cunho principal informando a corte, né, sobre o que acontece, sobre as terras e assim vai. E nós temos a religiosa. Então, se eu já tenho essa navegação, que ela vai ser descritiva, que ela vai contar o que está acontecendo, então o item B também é verdadeiro. E aí vem o item C. A literatura seiscentista. Opa, o que é seiscentista? Seiscentista, nunca mais esqueça. É aquela literatura que vai estar lá no século XVI. 1600 leva a chibata, beleza? Ou, desculpa, século XVII. 1600 leva a chibata, tá bom? Reflete um dualismo, o ser humano dividido entre a matéria e o espírito da alma, expressa através de antíteses, paradoxos e interrogações. Bebê, qual é a escola literária lá no século XVII? Qual? Começa com barroco. Barroco, lindo, barroco é lindo, né? Então, também é verdadeiro. D. O barroco apresenta estado de alma expresso através de antíteses para de novo, né? Então, verdadeiro. O conceptismo caracteriza pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias, seguindo um raciocínio lógico, racionalista. E aí como é que fica? Tá ao contrário, né? O certo seria o cultismo, caracteriza pela linguagem rebuscada, culta, cultismo, e o conceptismo é marcado pelo jogo de ideias. Então você já teria uma troca aí. Por isso que o item E está falso, porque ocorre essa inversão. Beleza? Ok? Não é difícil, é só prestar atenção no que significa cultismo e o que significa conceptismo. Tirando isso, bem tranquilo. Ok? Quarta questão. Assinale o texto que pela linguagem e pelas ideias pode ser considerado como representante da corrente barroca. Seguinte, tem vários textos aqui, mas eu vou dar uma dica para você. Qual o único texto que nós vamos ter aqui? O único texto que nós vamos falar sobre Deus. Qual é? Que vai ter aquela presença, aquela dualidade, aquela fé em Deus. Qual? Pode ler, tranquilo. Eu espero, vai. Não, tô brincando, espero não, tem como esperar não. O item verdadeiro é o item... Pausa. Pronto, é o item E. Peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade? A vossa bruteza é melhor que o meu alvitril. Eu falo, mas vos não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vos não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro, mas vos não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vos não ofendei a Deus com vontade. Então, olha aí, a gente vê a dualidade. Ele quer, mas ele de ofender a Deus é pecado, né? Então, o item é. Quinta questão. A respeito de Gregório de Matos, assinale a alternativa incorreta. A. Alguns de seus sonetos sacros e líricos transpõem
com brilho, esquemas de Angorra de Quevedo. Negada, verdade, Angorra e Quevedo vão ser grandes padres também, né? Mas no lado do século XII por aí, que vão falar mais ou menos desse mesmo tema, né? Dessa mesma forma, igual o Gregório de Matos. Então é o item correto, A é A, correto. B, alma maligna, caráter rancoroso, relaxado por temperamento e costumes, veste fel em todas as suas sátiras. Negada, o cara não é apelidado de boca do inferno à toa, né? Não é porque ele tem mau hálito, é porque ele é bem sádico mesmo, porque ele é bem fuleiragem, como nós falamos na nossa linguagem. Então, verdade. Beleza? Então vamos adiante. O item C. Na poesia sacra, o homem não busca o perdão de Deus. Não existe o sentimento de culpa, ignorando-se a busca do perdão divino. Galera, seguinte, lembra a nossa aula, Tio Nilo falou, leu até aquele lindo poema. Pequei, Senhor, mas não é porque eu hei de pecar, né? Que ele joga aquela culpa do seu pecado em quem? Em Deus. Então veja bem o negócio seguinte. Falou de Gregório de Matos, diz que Gregório de Matos não tenta buscar esse perdão. E ele tenta de uma forma diferente. Ele joga a culpa em Deus, mas ele busca o perdão, viu? Ele busca o perdão. Olha, a culpa não é minha, você que pecou, você que não fez nada, né? Não me ajudou, eu que pequei, mas eu quero perdão. É mais ou menos essa ideia. Então o item C está errado. Vamos para o item D. As suas farpas dirigem-se à vaidade humana, ao dinheiro, à regularidade dos senhores da igreja e muitas outras misérias humanas. O cara falava mal de todo mundo, até na sombra dele. Ele falava mal de todo mundo. Então, não é. Ele olhava para a sombra, tá me seguindo por quê, sua égua? Então, assim, veja bem como ele é fuleiragem também, né? Fala mal de todo mundo. A melhor produção literária do autor é constituída de poesias líricas, em que desenvolve temas constantes da estética barroca, como a transitoriedade da vida e das coisas. Beleza, certo? Não que seja a melhor produção literária dele, não que seja melhor, mas é uma fórmula da sua literatura, certo? Esse item, ele tá meio assim, mas é correto, ele é correto, ok? Tudo bem? Tranquilo? Vamos embora. Sexta questão. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que a. Descrê a misericórdia divina e contesta os valores da religião. Em nenhum momento o poeta vai desacreditar na religião, beleza? Lembrando, contra a reforma, né? A Igreja Católica voltando, dando sua resposta à reforma protestante. Então você vê. Então, falso. Esse item é falso. B. Desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza. Opa, vamos lá. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que ele vai desistir de viver. Desiste de lutar contra o tempo. Tio Nilo falou na aula que o poeta ele ia ficar esperando o tempo da morte. Beleza, lógico, o poeta ele vai querer que a vida aqui é passageira, mas não é que a vida aqui seja passageira que eu não vou poder aproveitar dela, né? Então veja, esse item também tá falso. C. Se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos. Então esse item também é falso, beleza? Não se deixa julgar. D. Se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus. Ele vai se revoltar contra Deus? Jamais, em hipótese alguma, ele vai se revoltar contra Deus. Ok? Então, item correto é o item E. Quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. Beleza? Então esse é o tempo, esse é o item falso. Beleza? Desculpa, esse é o item verdadeiro. É o item verdadeiro. É o item E. Beleza? Sétima. Identifique a afirmação que se refere a Gregório de Matos. No seu esforço da criação, a comédia brasileira realiza um trabalho de crítica que encontra seguidores no romantismo e mesmo no restante do século XIX. Então veja, ele vai ter seguidores no romantismo através da sua comédia. Ele é comédia? Mas não, ele não é comédia. Então, falso esse item. A não é. B. Sua obra é uma síntese singular entre o passado e o presente. Ainda tem os torneios verbais do quinhentismo português, mas combina-os com a paixão das imagens. Próxima folha. Pré-românticas. Ligado? Tudo falso. Ele vai ser descritivo igual o poeta lá no quinhentismo. Falso, né? Ele não é, ele vai ter diferente, ele vai ter suas peculiaridades, ele vai ter sua forma de escrita, ele vai ter sua forma literária, suas poesias vão ter suas características, né? Então é algo bem dele mesmo, bem Gregório. Não vai pegar lá do período
do quentismo, nem muito menos vai influenciar a galera lá do romantismo, do pré-romantismo. Então, falso. Beleza? Até porque o romantismo ele vai ter uma outra vertente, né? Vai ter outra visão. Então, é falso. E D. C. Dos poetas arcádios eminentes, foi sem dúvida o mais liberal, o que mais claramente manifestou as ideias da Ilustração francesa. Falso, porque ele não é arcade, né? Ele não é um poeta arcade, ele é barroco. Falso. D. Teve grande capacidade em fixar num lampejo os vícios, os ridículos, os demandos do poder local, valendo-se para isso do engenho artificioso que caracteriza o estilo da sua época. Verdade, cara. Ele fala mal de todo mundo de uma forma mais bem particular, bem criativa, né? E o cara chamado Boca do Inferno não é porque ele tem mau hálito, e sim porque tem várias críticas, beleza? E o item é sua famosa sátira à autoridade portuguesa de Minas, chamado Ciclo de Ouro, é prova que seu talento não se restringe ao lirismo amoroso. Não, falso, né? Nem vou nem falar, é falso. Galera, então tá aí todo o item correto, tudo comentado bem rapidinho, né? Pra não ter que ganhar mais tempo com o nosso último vídeo. Então, desejo a todos um sucesso, tudo de bom e até a nossa próxima videoaula, certo? Que é sobre o arcadismo, beleza? Abraço, tudo de bom, até a próxima. Beijo!